Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo para você também que não faz parte da nossa igreja, mas que acompanha as nossas aulas aqui no canal. Se você não assistiu a parte 1 dessa aula, corre no nosso canal e assiste a parte 1 antes de assistir essa aula aqui, porque senão você não vai entender nada. Você vai pegar o bonde andando, o meio da história acontecendo e não vai entender o total, como que é a história completa dos livros de Esdras e Neemias. Então eu te convido a assistir a aula 1, porque essa daqui já é a segunda aula, tá bom? Sem mais muitas delongas, queria pedir para que você pegue a sua Bíblia, aí onde você está, pegue a sua Bíblia, que nós vamos ler alguns textos bíblicos. Eu também te convido a pegar alguma coisa para você anotar. Pode ser um caderno, uma folha, uma caneta, um lápis, porque é muito importante a gente anotar, porque a gente grava melhor na nossa cabeça quando a gente anota, e também a gente tem a oportunidade de voltar nas nossas anotações daqui a alguns dias, ou até mais para frente, daqui meses ou até anos, para voltar e estudar o mesmo assunto que a gente já estudou. E às vezes você se pega pensando assim, nossa, eu já ouvi falar disso na Bíblia, eu já li em uma aula, anotei na aula de Esdras e Neemias, e você vai lá, vê a referência, relê e relembra, né? Aprende de novo aquilo que você já estudou. Beleza, então com a Bíblia na mão e com alguma coisa para você anotar, vamos dar uma recapitulada um pouco do que a gente viu na aula anterior, para que a gente se lembre bem do que a gente está falando, né? Nós estamos falando sobre o livro de Esdras e Neemias. A gente viu na aula passada que Esdras e Neemias eram um livro só, antes de serem separados, então eles contam uma só história, uma só narrativa. Nessa história acontece coisas paralelamente dentro dessa história. Essa história ela é composta de 3 líderes que são colocados por Deus à frente da reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo e das muralhas, né? Então, dessas 3 coisas, são 3 líderes que são postos por Deus, levantados por Deus para reconstruir essas coisas. E dentro dessas 3 histórias que acontecem dentro de Esdras e Neemias, paralelamente acontecem as mesmas coisas nessas histórias. Uma delas é que esse líder que é levantado por Deus, ele é comissionado também por um rei, né, por um rei persa. Então o rei manda esse líder de volta para Jerusalém com uma missão. Eles até financiam ele para voltar, para reconstruir algo de Jerusalém. A segunda coisa que acontece paralelamente entre essas 3 histórias é que acontece uma oposição. Esse líder, ele encontra uma oposição àquilo que ele estava fazendo e desenvolvendo. Pessoas vão contra aquilo que ele estava fazendo. E nessas histórias, eles também encontram oposição. E também a última coisa que acontece paralelamente entre essas histórias é que existe um anticlímax nessas histórias. Acontece algo que tinha que acontecer, mas não acontece. A gente viu na aula passada, falando sobre a história de Zorobabel, porque nessas 3 partes, e esses 3 líderes são Zorobabel, Esdras e Neemias. Na aula passada a gente falou sobre Zorobabel. A gente viu que Zorobabel, quando estava reconstruindo o templo, pessoas vieram e se opuseram a ele. E ele venceu isso, ele passou por cima disso, terminou a reconstrução do templo. Só que as promessas dos profetas para a reconstrução do templo não acontecem. A gente leu que era para que nações viessem e se reunissem ao redor do templo e também viessem a Jerusalém para adorar a Deus e ao rei. Só que não tem um rei.
e as nações não vêm para celebrar a Deus com todo Israel reunido. Então, um anticlímax acontece, né? E essa é uma pequena introdução do que a gente viu na aula passada. Nessa aula, e agora mesmo, vamos falar sobre a segunda parte dessa história, a segunda história que tem dentro de Esdras e Neemias, que é a própria história de Esdras, né? Se você pegou sua anotação, anote, essa história acontece do capítulo 7 até o capítulo 10. Então, após 60 anos do exílio, temos a história de Esdras, né? Ele é um líder entre os exilados da Babilônia, ele é um estudioso da Torá, da lei de Deus, e ele é um professor. Ele é nomeado por Artaxerxes, que é rei da Pérsia, para liderar outro grupo de israelitas de volta a Jerusalém, como a gente falou. Esdras quer trazer uma renovação espiritual e social entre o povo. E mais uma vez nessa história nós vemos uma outra situação anticlimática acontecer. O Esdras, ele se depara com muitos israelitas que estavam exilados, mas voltaram e se casaram com mulheres de outros povos que também estavam ali em volta de Jerusalém, que também estavam exilados e que viviam ali perto. Então, Esdras, ele se depara com esses israelitas que se casaram com essas mulheres, que também eram povos exilados, que viviam em volta de Jerusalém. Com isso, Esdras, ele apela para a lei da Torá e diz que os israelitas, eles devem ser santos e se separar dos antigos cananeus. É isso que está lá na lei. Então, ele diz para que essas pessoas que vivem em torno de Jerusalém, que elas são como esses cananeus que a lei disse, e que elas iriam corromper os exilados, que são os israelitas que voltaram para Jerusalém. Então, o Esdras, ele oferece uma oração de arrependimento para o povo, porque eles tinham se casado com essas mulheres, né? E Esdras, ele é muito sincero na hora que ele fez isso. Quando a gente lê o texto, é algo que realmente toca a gente, assim, a hora que ele faz essa oração, né? E muitos se ajuntam a ele e tal. Mas depois ele convoca todos os líderes e faz esse decreto de divórcio, né? Ele diz para que todos esses casamentos que foram feitos devessem ser anulados, né? E as mulheres mandadas embora. E esse decreto, ele é cumprido apenas parcialmente, né? Muitos israelitas que tinham se casado com essas mulheres, eles não se separam, né? E no fim do livro de Esdras, a gente tem uma lista das pessoas que se divorciaram. Literalmente, tem a lista lá dos nomes das pessoas que divorciaram, né? E essa história é muito estranha por algumas razões. Uma das razões é que Deus nunca mandou Esdras fazer isso. Foram os líderes de Jerusalém que fizeram Esdras instituir esse decreto. Esdras meio que foi influenciado pelos outros líderes no meio de Israel para fazer isso. Só que Deus nunca falou que era para ter feito isso, né? Outra coisa muito estranha no meio dessa história é que o profeta contemporâneo deles, que vivia na mesma época que eles, que é Malaquias, ele disse que o exílio deveria se importar com a pureza e não com essa questão de casamento, né? E ele também disse que Deus era contra o divórcio. Vamos abrir em Malaquias 2, do 13 ao 16. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento. Malaquias 2, do 13 ao 16,
ele vai dizer assim: há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e a sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o seu coração. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha só, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Olha só, essa é a sentença, era isso que Malaquias estava dizendo no mesmo tempo de Esdras. Esdras, influenciado pelos líderes, estava dizendo: gente, vocês têm que se separar. Ninguém mandou vocês israelitas se casarem com essas mulheres de outros povos. Separa agora. E Malaquias ele estava dizendo assim: não, vocês estão focando para o lado errado. Vocês deveriam estar se focando na pureza. O Senhor não disse isso. Na verdade, Deus odeia o divórcio. Ele está odiando que vocês estão se separando. Fiquem juntos. Não é isso que o Senhor quer para vocês, né? E por isso essa história de Esdras também é muito estranha. Você vai lendo, você fica: nossa, isso é estranho, né? E os resultados do decreto de toda essa situação conduz tudo a mais um anticlímax profético, né? Como a gente já viu, né? Lembra que eu disse que nessas 3 histórias existe um anticlímax? Algo que tinha que acontecer e não acontece. E mais uma vez está aqui, não acontecendo. Era para eles se focarem em pureza, era para eles se santificarem, mas aconteceu que eles não foram para esse lado, né? E partindo então para a última parte da nossa aula, vamos para a terceira parte dessa história, né, que é a história de Neemias. A história de Neemias acontece do capítulo 1 ao 7 de Neemias, né, do livro de Neemias. Neemias, ele é um oficial israelita que serve no governo persa, e quando ele ouve a respeito do estado péssimo das muralhas de Jerusalém, ele ora e depois pede permissão para o rei persa, que também era Artaxerxes, para reconstruir as muralhas. O rei libera ele e até lhe dá uma escolta armada como recurso. Olha só, que interessante, né? Como quando Deus fala que Ele tem o coração dos reis na palma da sua mão, é verdade, porque a gente até vê isso na própria história dele. Ele movendo o coração de um rei ímpio, que não amava e não servia a Deus, a mandar um servo de Deus de volta para a cidade para reconstruir algo de Deus, para fazer algo para Deus, e ainda financia o cara, ajuda o cara do jeito que ele pode. Então, Deus é maravilhoso, né? Então, ele libera Neemias como escolta armada. Então, chegando a Jerusalém, ele começa a desenvolver esse projeto da reconstrução da muralha. Mas ele também encontra oposição das pessoas que já moravam em Jerusalém quando ele chegou lá. Mais uma vez nós vemos uma parte da tensão, uma parte de tensão em meio à história. O profeta contemporâneo de Neemias, que agora é Zacarias, ele profetiza que a nova Jerusalém do reino de Deus seria uma cidade sem muros, né? E que a presença de Deus a cercaria e que todas as nações se reuniriam
ao povo da aliança, que é o povo de Israel, para adorar a Deus. Mas Neemias, ele parece ter uma visão oposta a essa. Ele diz para essas pessoas ao redor de Jerusalém que elas não têm parte em Jerusalém. E claro, rejeitando esse povo, provoca hostilidade entre o povo de Israel e esses povos, né? E assim, enquanto Neemias ele realiza sua obra de reconstrução, com muita coragem, com muito empenho, ele faz isso, eles têm que reconstruir os muros com escoltas armadas para guardar eles, né? Para ficar mantendo eles vivos, porque o pessoal queria matar eles, né? Porque estava odiando eles por causa que eles os rejeitaram, né? Então acontece essa tensão no meio da história e Neemias acaba reconstruindo os muros de Jerusalém. Só que, mais uma vez, como eu falei, aconteceu um anticlímax profético. Zacarias estava dizendo, a nova Jerusalém do reino de Deus seria sem muros, as nações se reuniriam aqui para adorar a Deus, né? E estar junto com o povo de Israel, junto com todas as tribos, mas mais uma vez isso não acontece. Concluindo então a história dos livros, a gente tem duas conclusões nessa história toda que discorre de Esdras e Neemias, né? Nós temos uma conclusão positiva e uma negativa. Falando dessa conclusão positiva, que a gente lê de Esdras 8 ao 12, né? Esdras e Neemias, eles unem forças para fazer com que o povo tivesse uma renovação espiritual, né? Eles fossem avivados, né? Eles reúnem todos os exilados em um festival de 7 dias, aonde eles leem e ensinam a lei a todos, né? E depois eles comemoram a antiga festa dos tabernáculos para relembrar a fidelidade de Deus desde Êxodo e as jornadas no deserto que o povo também viveu, né? Então, Esdras e Neemias, nesse final da história, quando eles reúnem força para tentar avivar o povo, eles oferecem ao povo uma confissão de seus pecados, eles renovam a aliança deles com Deus, eles oferecem fazer um voto para seguir todos os mandamentos da Torá, e eles terminam com uma grande comemoração sobre o templo e as muralhas que foram reconstruídas. Então, nessa festa, eles fazem com que o povo faça essas coisas, e o povo corresponde, ele realmente confessa os pecados, renova a aliança com Deus, faz um voto que vai seguir os mandamentos, e eles terminam numa festa grande, comemorando o templo e as muralhas, né? Esse é o lado positivo da conclusão, do desfecho dessa história, né? Mas o lado negativo dessa história é que a gente vê no último capítulo de Neemias, que é no capítulo 13. Neemias, enquanto ele está andando pela cidade, depois que já teve essa festa, ele percebe que o povo ele não estava cumprindo seu voto e que o trabalho de Zorobabel estava sendo desfeito, pois o templo estava sendo negligenciado, sendo ocupado por pessoas não qualificadas, né? Ele descobre também que o trabalho de Esdras também está sendo comprometido, porque ele encontra pessoas não obedecendo à lei. As pessoas estavam fazendo os seus serviços no sábado, né? E a lei dizia para que eles não deveriam fazer isso, né? E isso afeta até mesmo
aquilo que ele mesmo fez na reconstrução das muralhas, pois as pessoas estavam montando mercados ao redor dos muros de Jerusalém e também fazendo serviços ao sábado, né? Então, o Neemias, ele fica furioso, e no último capítulo do livro a gente vê que ele até bate nas pessoas, ele arranca os cabelos delas de tão bravo que ele ficou, e ele grita: obedeçam aos mandamentos da Torá, né? E as suas últimas palavras no livro é uma oração para Deus, para que Deus se lembre dele, né? E ele diz que: Deus, se lembra de mim, porque pelo menos eu tentei fazer aquilo que você pediu para que eu fizesse. E assim acaba a história de Esdras e Neemias. Olha só, todas essas 3 histórias tiveram um anticlímax. Era para que acontecesse algo, mas nessas 3 histórias não acontece. E Neemias descobre que todo o serviço deles estava sendo desfeito, porque o povo não estava cumprindo e fazendo aquilo que deveria estar fazendo, né? Então essas histórias, elas são entrelaçadas, elas têm algo em comum entre elas. E o que a gente pode tirar então de conclusão para isso, né? Por que será que essa história tão estranha está na Bíblia? O que esses livros eles têm a ver com a história de Deus, com aquilo que Deus está fazendo com a humanidade, né? Lendo aqui algo que eu escrevi, esses momentos anticlimáticos que encontramos nessas histórias foram entrelaçados intencionalmente no conceito do livro. E assim levantamos uma pergunta, que é a que eu acabei de fazer. O que esses livros contribuem para o enredo da Bíblia, para a história toda? Lembre-se, o livro começou aumentando as nossas esperanças nas promessas proféticas sobre o Messias, o templo, o reino de Deus, e nada disso acontece. Lembra que eu falei disso na primeira aula? Que o livro, ele acende o nosso interior, porque da mesma forma que Deus foi fiel para cumprir uma promessa de Jeremias, que o povo seria exilado e que esse exílio iria acabar e eles iriam retornar para Jerusalém, Deus também seria fiel para cumprir as outras promessas que ele fez na Bíblia, de um rei messiânico reinando sobre nós, sobre um novo templo sendo reconstruído e a glória de Deus, literalmente, fisicamente, objetivamente descendo sobre esse templo, esse reino governando todas as nações, né? E também a última promessa, o cumprimento da bênção que Deus fez a Abraão, que disse: Abraão, eu vou te dar um povo, uma terra e uma bênção. Então, isso tudo foi aceso quando a gente leu no começo do livro, mas aí nada disso acontece, né? Mesmo que Israel ele esteja de volta para a terra agora, né? Israel estava exilado e agora ele voltou para a terra. O seu estado espiritual ele parece inalterado desde antes do exílio, né? Então é como se Israel tivesse no exílio ainda. O estado dele, a cidade tinha sido reconstruída, o templo, as muralhas, só que o interior deles ainda estava igual como estava no exílio, né? Apenas, apesar de Esdras e Neemias eles terem feito o seu melhor e as suas reformas políticas e sociais entre o povo não abordam, e mesmo que eles fizeram isso, isso não abordou as questões centrais do coração do povo de Israel. Então, esses 2 livros, está apontando para a mesma necessidade destacada pelos profetas, Jeremias e Ezequiel, que o povo de Deus, ele precisa de uma
mudança em seus corações. Eles precisam de um novo coração, né? Anote, se você está anotando aí, Jeremias 31 e Ezequiel capítulo 36. Nesses dois capítulos nós temos isso que Jeremias e Ezequiel disse, que o povo, além disso, além de ter essa esperança de que Deus um dia faria isso, ele precisa de uma mudança no seu coração, ele precisa de um novo coração, para aí então amar a Deus, aí então adorar a Deus, né? E assim o livro termina, né? Esses dois livros terminam de uma forma deprimente aos nossos olhos, né? Mas ele obriga eu e você a continuarmos lendo os livros proféticos que vêm a seguir, para descobrir o que Deus vai fazer para cumprir as suas promessas, a grande aliança, né? Essa grande aliança é a promessa que Deus fez a Abraão, né? Então é isso, gente. A história de Esdras e Neemias termina de um modo que a gente não esperava, né? Com anticlímax totais, assim, eram para que coisas acontecessem e elas não acontecem, né? Mas a gente ainda vê que o povo precisa de um novo coração, ele precisa ser mudado no seu interior, né? E os livros de Esdras e Neemias, então, eles acendem esse desejo em nós de continuarmos lendo a Bíblia, para ver o que Deus irá fazer, né? Para ver o que Deus irá, como que Deus vai resolver esse dilema do coração do povo, né? Como que Deus vai fazer com que o povo ame mais a Deus, né? Ame a Ele mesmo, né? Então, é isso, gente. Queria dizer que esse livro, apesar de ter terminado assim, ele reacende mesmo essas esperanças que a gente tem, porque algo que bateu muito forte em mim enquanto eu estava estudando essas aulas é isso, que o Deus que foi fiel de cumprir essa palavra liberada por Jeremias inicialmente, né, de que o povo seria exilado e que o povo iria voltar e que o povo iria reconstruir as coisas, né? Da mesma forma que Deus foi fiel a isso, Ele será fiel nas demais coisas que Ele disse, né? Do rei messiânico, do novo templo, de um reino que governa as nações e também de responder e entregar a Abraão aquilo que ele prometeu, né? Nós temos um Deus fiel e um Deus que é fiel até o fim, e Ele não falha em suas promessas, né? E a gente agora vai continuar vendo os livros da Bíblia para entender aquilo que Deus vai fazer, né? Como que Ele vai cumprir esses decretos que Ele mesmo estabeleceu e como que Ele vai fazer para que tudo isso se cumpra, né? E tudo isso converja, né? Se alinhe, se alinhe com o que Ele está fazendo. Tudo bem? Fecha a sua Bíblia, vamos fazer uma oração para a gente terminar mais essa aula. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel e fiel até o fim. Obrigado, Senhor, porque Você é o Deus de aliança, o Deus de promessas, e o Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor falou que iria cumprir. Senhor, e nós Te louvamos por causa disso. Senhor, e nós oramos para que o Senhor acenda essa chama no nosso interior, essa chama de esperança, Deus, daquilo que o Senhor fará no futuro, à nossa frente, porque nós sabemos que o Senhor irá trazer Jesus de novo para a terra, o Senhor irá estabelecer o seu reino,
O Senhor irá governar as nações, Senhor. A lei sairá de Sião e governará o mundo. Senhor, nós temos certeza e temos confiança de que o Senhor fará isso. Por isso, Pai, acende isso no nosso interior de verdade, para que a gente possa viver uma vida que espelha esse futuro, espelha essa glória vindoura, essa esperança vindoura, Senhor, para que a gente seja como um farol, Deus, que aponta de direção para Ti, que aponta a direção para o Seu reino, e a gente possa ser como Jesus foi aqui na terra, Deus. E é isso que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.